Olá, bem-vindos então. Nessa aula nós vamos ver os tipos de FEMEA. E para isso, antes de começar com todos esses tipos, nós temos que ver que isso aqui realmente confunde. As nomenclaturas dos FEMEAs e suas aplicações são motivos de várias perguntas, questionamentos. A grande diferença entre eles, existem outros mais do que nós estamos citando aqui, são os seus objetivos. Nós temos dois principais que nós vamos falar. Então, vamos na sequência. Tudo iniciou com FEMECA, na verdade. A diferença entre FEMECA, que muitas pessoas perguntam, e FEMEA. O mais utilizado hoje, as derivações, a gente fala em FEMEA. FEMECA nada mais é do que uma análise de modo de falha, né, dos seus modos de falhas e seus efeitos, só que o foco dele passa a ser segurança e severidade. Então, quando a gente falou no início que existem, na análise quantitativa, existem 3 indicadores, severidade, ocorrência e detecção, o FEMECA ele atua mais na ocorrência e severidade. Isso aqui está mais associado à segurança e o risco que pode causar no cliente, tá? Seja ele interno ou externo. Então o FEMECA, na verdade, a única diferença dele é que ele tem uma classificação mais voltada à severidade e ocorrência. Isso vai garantir uma segurança do sistema, né, um impacto menor ao cliente final. Os dois principais FEMEA que nós vamos ver, que são normalmente utilizados, são FEMEA de projeto ou DFEMEA e o FEMEA de processo, que a gente chama de PFEMEA. FEMEA de projeto ele é para analisar produtos antes que eles sejam liberados, ou seja, ele está na fase de concepção, ok? Ele vai enfocar as falhas causadas por deficiência de projetos, basicamente. Então, componentes, subconjuntos, conjuntos ou sistemas. Quais são os clientes? Quais são as saídas desse DFEMEA? Outros projetos, outros projetistas, o próprio processo, porque quando eu projeto, eu vou ter que produzir aquilo que eu estou projetando, então seria processo e produção, ou usuário final. A diferença entre esse e esse é que o objetivo é diferente. Aqui nós estamos focando os processos, os problemas que podem ocorrer na manufatura e montagem. Tá? Então aqui nós estamos falando em máquinas, dispositivos, equipamentos, ferramentas e pessoas, ok? Os clientes, as saídas seriam as próximas etapas de um determinado processo e principalmente aqui a nossa assistência técnica, o campo, o pós-venda. Ok? É aqui onde nós temos que ter informações porque o usuário final ele vai ser afetado, então, para evitar problemas em campo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois, são os principais. Então, design, alguns chamam de design FEMEA, ou FEMEA de projeto, ou DFEMEA. É elaborado antes do projeto do processo. Ele está na fase de concepção. Eu sei o que eu quero fazer, eu tenho uma ideia, já tenho uma ideia da função do projeto, mas eu não tenho ainda alguns requisitos, algumas especificações. Então eu tenho que começar a explorar os efeitos que isso vai causar nos clientes e as falhas, as causas das falhas. Tá? Isso aqui pode envolver, inclusive, órgãos governamentais. Então aqui, se for para a área de saúde, é Anvisa, se for para a área industrial, em metro, então pode envolver segurança também. Então, quando falo em projeto, eu estou falando em propriedades de material, geometria, tolerâncias, a interface com outros componentes, nós vamos falar bastante sobre isso daqui, nos exemplos. Ruído de engenharia, por exemplo, pode ter o ambiente, pode estar afetando o perfil de utilização de um usuário para o outro. Ou degradação de interações de sistemas. Tá? Nós vamos falar depois em os exemplos bem para ficar isso bem mais fácil de entender. O segundo, que mais utilizado, é a partir do momento que eu tenho o projeto, eu vou ter que ter um FEMEA de processo, o chamado Process FEMEA, ou FEMEA de processo, ou PFEMEA. Eu vou fazer aqui, nesse caso, ele tem uma pequena particularidade, eu posso fazer durante o processo. A recomendação é que assim que eu tenha um FEMEA de projeto, de produto, eu comece a fazer de processo, seria uma fase inicial, mas eu posso em alguns momentos, em algumas condições, fazer durante o processo, quer dizer, já existe um fluxo definido e eu posso estar usando o FEMEA com o mesmo objetivo. Então aqui a nossa utilização seria para descobrir falhas que afetam a qualidade do produto, confiabilidade, insatisfação do cliente, que eu acho que isso é o principal, riscos ambientais ou segurança, envolvendo fatores humanos, métodos durante o processamento ou a montagem, materiais que eu vou estar utilizando, impacto em sistemas de medição, em fatores ambientais ou desempenho do processo.
Além desses, nós temos outros tipos que são derivações, na verdade são aplicações de alguns daqueles dois que nós falamos, de DFME, que é o de produto, de projeto, ou o PFME, que é o de processo. Por exemplo, o FME de serviços, que é o SE-FME. É uma derivação do FME de processo, usado para identificar como um processo pode fracassar para atender requisitos de clientes. Aqui, na verdade, a gente quer recuperar o cliente de uma maneira mais rápida. Então, nós vamos entender o fluxo de trabalho, quais são os fluxos de trabalho envolvidos aqui, e nós vamos verificar os modos de falha, os efeitos e suas causas. E vamos tomar as ações imediatas para que não ocorram mais essas falhas. Nós temos um FME de serviço, é também uma derivação, só que, o FME de sistema é uma derivação aí já do FME de projeto, ok? Aqui nós não estamos vendo não um componente, um conjunto, nós estamos vendo um sistema. Exemplo, eu tenho um veículo, eu estou querendo fazer a análise do veículo, eu estou usando um FME de sistema. A partir do momento que eu faço uma análise de um conjunto ou de um componente, eu volto para o FME de projeto, que é o DFME. Posso ter o FME focado na área da saúde, seria um HFME, também muito utilizado. A partir do momento que começaram os projetos de melhoria contínua, o FME veio seguindo acompanhou a mesma importância. É uma adaptação no FME de processo, usado para identificar falhas e causas antes que serviços sejam fornecidos. O foco aqui é o risco para o paciente, que é o usuário final. Então aqui é tentar melhorar o processo e colocar ações que diminuam os riscos ao paciente. Temos o FME ambiental, também uma adaptação do FME de processo usado para identificar aspectos e impactos no ambiente gerados pelo processo. Se eu estou fazendo um processo onde eu estou gerando algum impacto ao ambiente, eu posso estar também vendo o risco que isso está causando ao ambiente. Tá? E vamos tentar reduzir isso para um nível aceitável. Na próxima aula nós vamos então começar a ver por que e quando usar o FME e além dos seus benefícios. Até mais!